Olá, vamos a mais uma videoaula e o que hoje vamos aprender aqui? Vamos aprender todos os conceitos básicos da cinemática e o que vamos estudar na cinemática, tá bom? Então acompanhe comigo. Primeira coisa, tá? Por mais básico que for qualquer questão, se a gente estiver trabalhando com grandezas vetoriais, é necessário que a gente defina um referencial, tá? E o que é esse referencial? Na cinemática vai ser super importante, porque é assim, a gente pode pensar uma grandeza vetorial mais relacionada ao nosso dia a dia. Velocidade. É coerente tu pensar que um automóvel está com uma velocidade de menos 40 km por hora? Tu pensa, o que seria esse negativo? Não faz muito sentido tu pensar numa velocidade negativa. Será que é um carro indo para trás? Poderia tu pensar dessa forma. Se tu definires, por exemplo, quando o carro vai para frente, ele vai para um sentido positivo e quando ele vai de ré para um sentido negativo, de certa forma, tu já está definindo uma referência, tá? Mas, corretamente, tu tens que definir um referencial. Basicamente, esse referencial ele vai dar uma referência para qualquer grandeza vetorial. Então, o que é um referencial? Tu já deve ter notado, normalmente um professor de matemática, ele vai lá e coloca duas linhas, normalmente duas linhas perpendiculares entre si, uma chamada x e outra y. Aquilo lá é o que a física chama de um referencial. Então, quando a gente define isso daqui como um referencial x, y, nós estamos definindo, por exemplo, qual é a posição desse ponto no espaço. Eu posso definir ele basicamente de duas formas. Eu posso dizer, a posição desse espaço aqui, eu posso representar por meio de um vetor. Então, eu posso dizer, esse ponto se encontra a uma distância tal, a uma direção tal, onde eu posso definir por meio de um vetor, de um ângulo, perdão. Por exemplo, posso dizer que esse ponto aqui, ele se encontra a 20 centímetros da origem do referencial a um ângulo de 45 graus. Pronto, eu sei qual é a posição deste ponto. Ou eu posso trabalhar também com as componentes, que na verdade a gente chama de coordenadas lá na matemática. Eu posso dizer que esse ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. Diante dessas duas coordenadas, eu sei localizar esse ponto. Mas, tanto de uma forma quanto de outra, eu preciso dessa referência. Então, por exemplo, pense assim comigo. Bom, essa tampa dessa caneta se encontra a 40 centímetros de mim. Tá, mas para aí. Caracterize o que significa o de mim. Será que é 40 centímetros da ponta do meu nariz? 40 centímetros da minha testa? 40 centímetros do meu queixo? O que eu estou considerando como essa distância em relação a um objeto? Na verdade, quando a gente fala de distâncias, a gente tem que falar de distâncias em relação à origem de um referencial. Por isso é bem importante. A gente vai trabalhar com referenciais na cinemática, na dinâmica, lá nas leis de Newton, e em qualquer conteúdo da física a gente acaba trabalhando de uma forma mais direta ou não com os referenciais, tá ok? Então, definido o que é referencial, bom, vamos adiante. Outros conceitos básicos, como ponto material e corpo extenso. Basicamente assim, novamente depende não do referencial, mas de uma referência que tu tens. Esses conceitos são bem relativos, tá? Então, na verdade, o problema que tu for fazer, ou tu mesmo vais considerar se eu estou trabalhando com corpo extenso ou um ponto material. Por exemplo, tá? Aqui nesse estudo de gravação, onde eu estou gravando, é uma parte de uma sala de aula onde foi montado um estúdio de gravação profissional. Se eu colocar dentro dessa sala um carro, um automóvel, será que eu posso desprezar as dimensões dele? Com certeza não. Se eu colocar um carro nessa sala, vai ocupar pelo menos 1/3 do volume dessa sala aqui, tá? Então eu não consigo desconsiderar ele. Mas se eu pegar o mesmo carro e jogar dentro do oceano, por exemplo, e comparar o tamanho dele com o tamanho do oceano, eu posso dizer, pô, mas com essa comparação eu posso desprezar as dimensões desse carro. Então ele não é mais um corpo extenso, eu acabo considerando ele como um ponto material. Ok? Então esses conceitos são bem relativos, vai depender do problema. Normalmente, onde é que tu vê aparecer essa história de ponto material e corpo extenso, tá?
Em casos onde tem ultrapassagem, por exemplo, diz assim, o enunciado de uma questão, tem um caminhão que tem 30 metros de comprimento e um carro vai ultrapassar. Aí lá no final ele vai falar que desconsidere as dimensões do carro. Por quê? Ou seja, está trabalhando o carro como um ponto material. Então tu não precisa desenhar o carrinho, desenha um ponto somente, porque não vai interferir significativamente nesse problema o tamanho do carro. Eu posso pensar, mas eu tenho uma carreta de 30 metros e um carro, sei lá, de 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros, bom, ele é muito menor em comparação com esse objeto maior, que seria o corpo extenso, no caso um caminhão. Tá? Então o que a gente tem aí é uma consideração. Tá? Então é bem relativo. Ponto material e corpo extenso. Basicamente tem que perguntar, vou levar em consideração as dimensões desse corpo? Se sim, corpo extenso. Se não, um ponto material. Ok? Muito bem, mais 2 conceitos explicados. Adiante. Trajetória. A trajetória de um corpo, o que é? É uma sucessão de pontos no espaço de um determinado objeto. Então, por exemplo, eu digo, olha, eu lancei um objeto daqui e ele foi traçando isso daqui, esse movimento. Se eu ligar todos esses pontos aqui, eu tenho uma trajetória. A questão é que essa trajetória vai depender do movimento de um objeto. Ou seja, será que esse movimento realmente existe ou ele está em repouso? Talvez é bem provável que você tenha ouvido falar que movimento e repouso é relativo, ou seja, depende do referencial. Trazendo um pouco para o nosso dia a dia. Se eu estou dirigindo um carro a 60 km por hora em relação à pista de rolamento, o asfalto, a estrada, por exemplo, tá? E aí uma pessoa parada em relação ao chão me vê passar. Então eu vou perguntar o seguinte, qual é a velocidade do carro? Tá, mas para aí, a velocidade do carro em relação a quem? A velocidade do carro em relação a mim ou a velocidade do carro em relação à pessoa que estava lá parada em relação à estrada? Porque eu penso o seguinte, eu estou dirigindo esse carro. Se eu pegar como um ponto de referência, um ponto do volante, esse volante não está nem se aproximando de mim, nem se afastando. Então o volante e o carro como um todo, ele está parado em relação a mim. Agora, em relação à pessoa que está lá fora, vai ver esse carro se mover a 60 km por hora. Então vai depender a trajetória se eu tenho uma situação de movimento ou repouso. E isso depende do referencial. O caso mais clássico, tá? É aquele caso onde tem um passageiro dentro de um avião, por exemplo, e aí esse avião vai soltar uma carga, tá? Para esse passageiro que está lá dentro, vai ver essa carga se mover em linha reta em relação a ele. No entanto, alguém que está fora, por exemplo, parado em relação à Terra, vai ver esse avião se mover. Então, quando esse avião solta a carga, o que tu tens? Essa carga já estava se movendo para cá. Então, ao soltar, essa carga vai fazer esse movimento. Vai continuar indo para lá, mas vai começar a descer. Afinal de contas, essa trajetória é retilínea, como para a pessoa que está lá dentro do avião, ou ela é parabólica, assim como quem está fora do avião? Depende do referencial. Tá? Então, por isso que essa história de trajetória, de movimento e de repouso dependem lá da escolha do nosso referencial. Tá ok? Muito bem. Seguindo, deslocamento e distância percorrida. Se tu já viu aquela aula anterior, onde eu falei sobre os vetores, eu dei um exemplo de deslocamento como sendo uma grandeza vetorial. E tá certo isso, tá? Mas, por exemplo, a gente pode pegar. Olha, um dia eu caminhei nas quadras de uma cidade, onde eu percorri uma distância assim, depois uma distância assim e depois uma distância assim. Muito bem. Vamos supor que a distância em cada quadra, em cada trecho que eu percorri, seja de 100 metros. Muito bem. 100 metros aqui, 100 metros aqui, mais 100 metros aqui. Qual foi a distância percorrida? Percorri 100 mais 100 mais 100, 300. Mas qual foi o meu deslocamento? Quando a gente fala deslocamento é um vetor. Esse vetor de deslocamento vai depender de onde eu saí e de onde eu cheguei. De onde eu saí? Aqui. Onde eu cheguei? Aqui. Onde é que está o meu vetor resultante? É esse daqui. Esse aqui é o meu vetor resultante. Esse vetor aqui a gente chama de um vetor deslocamento, normalmente chamado de ΔS. Ok? Então, qual o valor do deslocamento? 100 metros.
ok? Que é a distância daqui até aqui. Qual foi a distância percorrida? Tudo que eu percorri. 100 mais 100 mais 100, 300. Então tome cuidado. Distância percorrida e deslocamento são coisas totalmente diferentes. Deslocamento é um vetor. Distância percorrida, como o próprio nome diz, é tudo que tu percorreu e vai te dar sempre um valor e unidade de medida. Então, distância percorrida é uma grandeza escalar e deslocamento uma grandeza vetorial. Tá ok? Muito bem. Adiante, mais conceitos básicos sobre a cinemática. Tu deve saber que velocidade, se tu fica um pouco atento na tua cidade, onde tu mora, tu vai perceber que tem algumas placas de trânsito. Por exemplo, velocidade máxima numa via, 40 km por hora. Ou seja, se tu define a tua velocidade em um número e quilômetros por hora, tu pode já inferir que a fórmula para calcular a velocidade é quilômetros, é uma distância, e hora é tempo, ou seja, é uma distância pelo tempo, ok? Só porque daí vem o seguinte, nós temos pelo menos, para esse momento que eu quero trabalhar com vocês, 4 tipos de velocidade, tá? Todas vão ter alguma relação com um deslocamento, com uma distância pelo tempo, sempre assim. Só porque assim, ó, o que tu vais definir? Velocidade escalar média. A gente vai trabalhar com deslocamento ou com distância percorrida? Deslocamento é vetor, distância percorrida é um escalar. Então, velocidade escalar média é a velocidade, é distância percorrida pelo tempo. Simples assim, tá? Velocidade média. A velocidade média é um vetor. Então, a gente vai representar como um vetor, sempre com uma flechinha em cima do que a gente está buscando representar. E aí, se a gente está trabalhando com vetor, a gente tem que trabalhar não com a distância percorrida, mas sim com deslocamento. Então, ΔS sobre o tempo. Muito bem. Tá? Enquanto um é um escalar, outro é um vetor. Velocidade instantânea, como o próprio nome diz, é a velocidade num instante de tempo. Tá? Então, por exemplo, fiz uma viagem, saí lá da garagem com meu carro e fui até uma cidade onde eu queria ir. Se eu pensar todas as variações de velocidade que eu tive do momento que eu peguei o carro até chegar no meu destino, eu peguei o carro com velocidade zero. Aumentei a velocidade, fui saindo da garagem, fui fazendo curvas, aumentei. Durante a viagem, possivelmente cheguei até a velocidade máxima da via, que pode ser 100 km por hora. Tá? Depois, passei num pedágio, tive que parar. Então, tem várias variações dessa velocidade, ok? Agora, eu posso perguntar o seguinte, tá, mas exatamente no instante igual a 38 minutos nesta viagem, qual era a velocidade naquele instante? Bom, naquele instante eu estava com uma velocidade de, sei lá, 70 km por hora, ok? Agora, vamos supor que eu demorei 2 horas para fazer um trajeto de 200 km. Bom, então para aí. Eu percorri 200 km em 2 horas. Isso me dá uma média de 100 km por hora. Então daí eu volto para cá. Então tudo vai depender do que eu estou querendo, tá? Velocidade média, onde eu pego, olha o que importa, o deslocamento, que é o início e o fim só, e o tempo total que demorou. A velocidade instantânea, a velocidade naquele instante específico. Tem fórmula para calcular isso? Tem. A gente vai trabalhar uma fórmula que é assim, mas essa daqui funciona para um movimento específico, que é o chamado movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Velocidade, vetor, aceleração, vetor, e tempo não é vetor porque é uma grandeza escalar, tá ok? Agora, então significa que eu só tenho velocidade instantânea lá no MRUV? Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que essa fórmula funciona só para o MRUV. Em qualquer tipo de movimento existe uma velocidade instantânea, ou seja, basta tu perguntar em que instante eu quero saber. Ah, eu quero saber no instante igual a tanto. Beleza, então tu tem aquela velocidade, tá ok? Só que tem movimentos que é mais fácil tu encontrar o valor calculando, outros não, tá bom? E a velocidade relativa? Bom, a velocidade relativa, na verdade, sim, qualquer velocidade é relativa a um referencial, tá? Mas normalmente os enunciados de questões vão te pedir velocidade relativa quando tu tem um carro indo a 100 km por hora para lá e um outro carro indo a 120 para cá. Qual é a velocidade relativa de um em relação ao outro? Então, para aí. É como se tu estivesse dentro de um carro a 100, tá? Qual seria a velocidade que tu irias perceber aquele outro carro se movendo?
que estaria 120? Seria 120? Não, porque essas velocidades de 100 e 120 são em relação ao referencial fixo na pista de rolamento. O que o problema está querendo? Qual é a velocidade daquele carro em relação a ti que está dentro do outro carro? Então, o que tu vai fazer? Sempre que tu tens dois movimentos no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser um menos o outro. Então, tu consegue perceber na prática, mesmo que tu tenha uma alta velocidade, um carro, outro carro, que está uma velocidade ainda maior, que ele vai te ultrapassar, tu vai perceber que ele não está uma velocidade tão grande assim. Então, nesse caso, nesse exemplo, um a 100 e outro 120, qual seria a velocidade relativa? 20 em módulo, tá? Sempre diminui. Agora, se um está vindo assim e outro assim, tu tens a sensação de que esse vai passar muito, mas muito rápido. Por quê? Porque aí tu vai somar essas velocidades. Então, se forem sentidos contrários, tu soma 100 mais 120, 220, ok? Agora, para ser um pouco mais preciso nessa história de velocidade relativa, eu tenho que falar para ti sobre vetores. A velocidade relativa, aqui. Velocidade relativa é um vetor que tu sempre vai pegar a velocidade de um vetor menos a velocidade do outro. Tá, mas eu acabei de falar que hora é mais e hora é menos. Tudo bem, mas aguenta aí. Vamos pegar aquele primeiro exemplo. Um carro se movendo a 120 km para cá. 120 km por hora, tá? Para cá. E um outro carro a 100 km por hora. Note que eu já desenhei esse vetor um pouquinho menor. Vale lembrar que quanto maior o comprimento do vetor, maior a intensidade. O que eu tenho? Vou definir o referencial. O que basta aqui para esse problema? Quando tem um problema unidimensional em uma dimensão, basta definir, por exemplo, que para a direita é um sentido positivo e para a esquerda negativo. Então, o que nós temos? Os dois movimentos estão para o mesmo sentido que eu defini como sendo positivo. Qual é a velocidade relativa deles? Vou lá e coloco um deles mais 120 e o outro mais 100. O menos da fórmula vai me dar 100 menos, o 120 menos o 100, que vai resultar no 20. Agora, na outra situação, eu falei que esse carro vinha no sentido contrário. Defino o referencial, coloquei para cá positivo, então para cá negativo. Vou colocar essas informações aqui dentro dessa minha fórmula. Quem é a velocidade do A? Menos 120. Então eu vou ter menos 120. Pronto. Menos da fórmula. Quem é a velocidade de B? Mais 100. Ok? Então aqui, quando tem um vetor, tu sempre tem que colocar o sinal desse valor que tu vai botar lá dentro, tá ok? Então nesse caso vai ter menos 120 menos 100, que vai dar menos 220, tá? Em módulo 220. Então volta àquilo que eu falei. Quando tu tens um caso de dois móveis, então se movendo, por exemplo, dois automóveis se movendo no mesmo sentido, diminui as velocidades. Quando no sentido contrário, soma-se as velocidades, tá bem? Por fim, o que é a aceleração? Se porventura tu entende um pouco de automóvel, tu vai perceber que lá tem alguns pedais. Normalmente um é o acelerador, outro o freio e alguns ainda tem pedal da embreagem, tá? Que tu utiliza quando troca a marcha. Muito bem, o que é a aceleração? A aceleração, tu sempre vai inferir que existe uma aceleração quando há variação de velocidade. Então isso daqui tem que estar intimamente ligado com ΔV, variação da velocidade, tá? Muitos dizem que, mas a física está no nosso dia a dia. Mentira, tá? Porque, me diga, onde que no dia a dia tu vê aceleração? Tu não vê aceleração, tu acaba inferindo que existe uma aceleração. Onde que tu vê velocidade? Tu não vê velocidade, tu vê objetos se deslocando. Mas eu vi um carro que, ora, ele estava nesse ponto e veio para cá. Aí tu pode inferir. Se ele saiu de um ponto e veio para outro, é porque ele teve velocidade. Mas eu noto que este movimento não se dá sempre com a mesma velocidade. Então tu vai inferir que existe uma aceleração. Caso clássico. Tu entra no carro, tu vai lá, engata a marcha, solta a embreagem, pisa no acelerador. O que vai acontecer? O carro vai aumentar a velocidade cada vez mais. Então, tu pode dizer que ter aceleração significa que vai ter uma variação da velocidade. Tá ok? E aí tu pode pensar o seguinte.
Nesse exemplo eu falei de aumentar a velocidade, mas o pedal do freio também faz uma variação de velocidade, só porque daí é negativo, ou seja, vai diminuindo a velocidade, tá? Então aí tu poderias falar de uma desaceleração, tá? Quando tu pensa então numa variação de velocidade negativa quando tu vai freando um carro. Tudo bem? Então sempre assim, o que eu quero que vocês pensem? O que é aceleração? Variação na velocidade. Ponto. Se variou a velocidade, tem aceleração. Qual é a fórmula para isso daqui? Variação de velocidade pelo tempo. Tá? Essa é a fórmula mais básica. Só que a gente tem que tomar cuidado numa coisa. Aceleração é vetor. Tempo a gente sabe que não é vetor. Velocidade é vetor. Mas aí tu pode pensar o seguinte. Mas existem acelerações que fazem variar o valor da velocidade e tem acelerações que fazem variar a direção da velocidade. Estamos falando de duas acelerações diferentes. A aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial ou simplesmente linear, mais corretamente tangencial, é o que faz variar, então, variar o valor da velocidade. Okay? Enquanto existe uma aceleração que é chamada aceleração centrípeta, que faz variar a direção da velocidade. Esse caso da aceleração centrípeta, a gente vai trabalhar no movimento circular uniforme. Tá ok? Então, basicamente, a gente trabalha com essas acelerações aqui. Existem outras, mas para esse momento aqui eu quero frisar essas duas que são as principais. A aceleração tangencial, que faz variar o valor. Onde é que trabalhamos com essa aceleração? Basicamente, movimento retilíneo uniformemente variado. E a aceleração centrípeta, basicamente no movimento circular uniforme. Ok? Muito bem, gente. Então, para esses conceitos básicos que nós temos, são esses conceitos que a gente viu nessa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima.